Top View e Rick Podcasts apresentam Vidas, médicos apaixonados pela profissão e, por que não, pela vida. Hoje, nosso convidado aqui no nosso bate-papo é o neurologista Francisco Geminiani. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, agradeço essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Muito obrigado. Doutor, quem te vê assim, ou às vezes assim não, mas quando chega no consultório e vê o médico ali de jaleco, preparado, não imagina que nos bastidores, mas os bastidores da vida, é um apaixonado por histórias em quadrinho? Sim, sim. E até hoje, acho que agora que eu estou terminando uma reforma do meu consultório, os pacientes novos e os antigos já vão saber um pouco disso, porque na minha estante tem algumas estátuas de alguns personagens de quadrinhos, estátuas mesmo, né? Não é só uma action figure. Mas é um hobby que eu tenho desde a infância, né? Eu comecei a ler, eu me lembro com uns 3 anos, estar na cama com os meus pais, lendo uma história do Homem-Aranha, um gibi do Homem-Aranha. Então, quadrinhos me acompanharam a vida inteira. Tem um personagem preferido aí nessa paixão pelos quadrinhos? Tem vários, né? Mas acho que de todos, o que eu acho mais legal e mais inspirador, por uma série de motivos, é o Batman. Por quê? Ele é complexo também, né? Também, não dá pra dizer que é um personagem também. simplista. Não, de forma alguma. Mas o Batman, ele se faz por si mesmo. Isso que é o fascinante dele. Ele não tem as coisas de mão beijada, ele não tem uma herança alienígena, ele não ganhou poderes de alguma coisa. Ele faz de tudo para ele ser o melhor no que ele pode. Então isso é fascinante. E quando vem aquela comparação? Os médicos são super-heróis, o meu médico é um super-herói. Cabe ao Dr. Francisco? Acho que cabe em alguns momentos, né? Porque a gente tem uma atividade para cuidar da vida das pessoas, melhorar as condições deles, que é desafiante, né? E às vezes é muito difícil, é um trabalho, né, num certo sentido, heróico. Mas também nós somos pessoas de carne e osso, né? Nós temos nossos momentos que a gente não consegue dar conta do recado e a gente tem que largar a nossa vestimenta de médico e ser uma pessoa comum. Um ser humano. Claro. Quando o médico e o ser humano se dividem? Ou não tem como? Eu acho que não se separam integralmente nunca. Uhum. Mas tem momentos em que você está de folga e você só está de folga e deixa tudo de lado. E tem momentos que não. Agora é foco no trabalho, na atuação e vamos em frente às outras coisas, né? Primeiro o trabalho e depois a diversão. Falar de medicina, eu acho que para uma especialidade como a neurologia é buscar um sinônimo muito simplista, que é ser complexo. Porque a gente está lidando com o cérebro e não só o cérebro, né, doutor? Não. Né? O nosso objetivo, né, na neurologia, a gente cuida das doenças que são do cérebro, do tronco cerebral e do cerebelo, então o sistema nervoso central, o encéfalo, a medula, nervos e músculos. Doenças musculares também somos nós que cuidamos, né? Não entorse, não uma distensão. Mas tá doenças falando aí fibromialgia, não? Não. Fibromialgia do reumatologista, embora a gente tenha uma atuação em manejo de dor e tratamento aí da dor crônica. Mas falando em doenças musculares que fazem alterações da estrutura muscular, são as distrofias musculares, a gente tem também a miastenia graves e outras doenças musculares. O paciente que chega ao consultório de um neurologista, normalmente ele chega para buscar uma solução inicial ou resolver um problemão? As duas coisas, eu acho que o que mais acontece? Então, tem períodos assim, sabe? O consultório é muito interessante. É diferente do HC, né? Eu trabalho no hospital universitário e lá no HC a gente pega pepino. Lá a gente só tem paciente complexo, né? É um atendimento terciário ali. No consultório particular, tem desde a pessoa que tem uma enxaqueca, que nunca tratou de forma adequada, nunca procurou um especialista, e que a gente já na primeira consulta já começa a resolver o problema do paciente, e é uma consulta tranquila, né?
até o paciente que chega com uma doença super complexa, que às vezes a gente demora aí meses até chegar a um diagnóstico e definir o que está acontecendo com aquele paciente. Então, a gente tem esse grande espectro aí e tem safras, tem épocas que só vem paciente com umas doenças complicadas, casos que a gente tem que discutir com outros colegas que são muito complexos, muito bizarros. Tem épocas que só tem paciente com coisas simples e que também é super gostoso tratar. As duas coisas são legais, cada uma do seu jeito. Eu te pergunto essa questão do doenças mais sérias, doenças não tão sérias, porque eu fui descobrir a neurologia, ou depender de um neurologista agora, aos 35 anos, quando eu descobri que eu tinha enxaqueca. Aquela enxaqueca que brilha o olho, com aura visual e tal. Sim. Nunca tinha na minha vida pensado que eu pudesse procurar. E aí é isso que eu falo, que às vezes as pessoas acabam não dando tanta bola para algum problema que ela já tenha, e aí às vezes quando ela chega no ponto, o ponto é um pouquinho mais sério, né? Sim, e veja... Tem doenças muito silenciosas quando a gente fala de neurologia? A imensa maioria não, né? Porque quando... Dá sinais claros. Dá sinais claros. Você falou da enxaqueca. Enxaqueca é uma das doenças mais comuns em termos gerais e dentro da neurologia, né? E apesar de, talvez, em graus de complexidade com outras doenças que são neurodegenerativas, que são progressivas, que vão levar aí a uma limitação física persistente do paciente, a enxaqueca, apesar de ser, entre aspas, aí, mais simples em comparado com essas doenças, ela é altamente incapacitante para o dia a dia do paciente durante o episódio de enxaqueca. Né? A pessoa não consegue prestar atenção nas coisas, não consegue ter a produtividade que precisa, às vezes tem que ficar em casa, tem que ir dormir, ficar no quarto escuro, e é uma das grandes causas... Com ninguém, na verdade, quando eu tô com exatamente. Meu humor acaba. E nesse dia você não presta para nada. Né? Você não vai render no teu trabalho, você não vai querer ver as outras pessoas, você não vai bater papo, você não vai socializar. É um dia perdido. Né? E não é uma doença incapacitante de uma forma contínua, mas naquele momento ela é incapacitante para o paciente. Então deve ser valorizada e deve ser tratada de forma correta. Cada um tem suas dores, né? E aí acho que o paciente que chega ao consultório, ele chega sempre com grandes expectativas, né? Não importa se é um probleminha ou um problemão. Sim. Como é que é essa relação com o paciente? Como acolher? Como ter empatia ou buscar esse caminho para sempre encontrar empatia diante de um problema ou de um problemão? Veja, a gente acaba se treinando ao longo da profissão, né? Como médico, a gente é treinado a entender os problemas dos outros, e mesmo que a gente não esteja vivenciando aquele problema, né, tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Né? Isso faz parte da formação médica. Né? E isso é verdadeiro para todas as especialidades. Na minha especialidade, particularmente, que às vezes a gente tem pacientes com doenças progressivas aí, que tem um impacto grande aí na independência do paciente, isso é mais necessário. Né? E, novamente, é uma coisa que você vai treinando ao longo da tua formação e você vai criando isso. Técnicas, bloqueios, porque tem situações que às vezes até o médico que está ali preparado para a situação mais difícil possível dá aquela balançada, né? Mas a gente tem que seguir em frente, né? Respirar fundo. E, assim, uma coisa que eu acho super importante, você tem que ser claro com o paciente. Olha, tua doença é assim, o que a gente pode fazer? Vamos fazer tal coisa, e tem tais coisas para a gente fazer para melhorar esse sintoma, para melhorar a qualidade de vida, e por aí vai. Né? Cada caso é um caso, né? Não dá pra gente generalizar tanto assim, né? Não, isso que eu ia falar, doutor. Eu não quero nem entrar tanto nessa seara, mas como ser claro, porque o senhor falou aí de doença grave, eu já vivi isso na minha vida e tal, mas como ser claro com o paciente sem ser duro?
Novamente, a interpretação é muito complicada, né? Porque o paciente pode entender de uma maneira e que não é tão assim. Mas eu acho que é muito a forma que você fala, sabe? Às vezes, se você falar de, cara, olha, você tem uma doença que está degenerando o teu sistema motor e você vai para cadeira de rodas em tanto tempo e você vai para um respirador e você vai ter uma sobrevida de 2 anos na primeira consulta, você não tem como fazer isso, né? Então, você vai dizer, às vezes até você já suspeita na primeira consulta, mas você vai dizer, olha, a gente vai investigar, quando vem o resultado dos exames, você diz, olha, esses exames deram tais, por isso você tem problema assim, isso a gente sabe que é degenerativo, então não tem um tratamento específico, mas tem tratamentos para a gente melhorar e formas da pessoa ir se adaptando. E não é um primeiro retorno ou uma terceira consulta. Você vai construindo esse vínculo e essa a empatia e a transmissão dessas informações aos poucos para o paciente. Né? Você não despeja tudo de uma vez. Né? É diferente, por exemplo, de quando você está num ambiente de terapia intensiva, UTI. Eu trabalhei muitos anos em UTI. UTI, a coisa assim, muda em questão de 4 horas. E o paciente chega e já fala, olha, ele entrou aqui nessa porta, por mais que ele esteja bem, ele pode piorar a qualquer momento, ele pode morrer. Mas é o que cabe dentro da UTI. Não é o que cabe dentro do teu consultório, né? Local, né? Uma coisa que é relacionada com uma especialidade de acompanhamento crônico de pacientes. Né? Cada cenário é diferente. O senhor falou muito aí no desenvolver técnicas, no desenvolver a profissão mesmo e se desenvolver como ser humano dentro da profissão, que também é um grande desafio. Mas a medicina para você surgiu muito antes da universidade, né? Porque dentro de casa tem 2 boas referências de medicina, o pai médico, a mãe veterinária. Daí que surgiu essa paixão do que viria a ser a sua profissão? Então, foi em grande parte dessa forma, assim, porque meu pai era cardiologista, minha mãe era veterinária, embora ela não exercesse clínica veterinária. Ela era professora de fisiologia na universidade. E eu cresci, né, indo para cima e para baixo com meu pai, para passar visita em hospital, às vezes ia esperar ele lá no consultório, ia com a minha mãe para o laboratório dela de fisiologia, aliás, umas aulas fantásticas que se faziam antigamente de fisiologia, que hoje em dia não dá para fazer mais por questões aí de sociedades protetoras, mas coisas fenomenais para você entender realmente a fisiologia de forma real. E quando eu estava na época do vestibular, eu queria fazer pesquisa genética para achar a cura do câncer, aquela coisa meio idealista. Daí meu pai disse, olha, então faça medicina. Porque eu acho que eu vou fazer biologia. Biologia no nosso país você vai dar aula, você não vai conseguir fazer grandes pesquisas. Talvez hoje em dia consiga, né? Mas em 92 não, né? Então acabei fazendo medicina e já no primeiro semestre, na aula de bioquímica, tinha um professor que dava um básico de genética, e a genética daquela época é completamente diferente da de hoje. Já chutei o balde, já disse não é por aí, e depois fui passando por várias outras ideias até que tive a neurologia. E por que a neurologia? E me fascinou, assim. A neurologia, ela é muito legal porque assim, ela é muito esquemática. Eu volta e meia eu falo para os acadêmicos, apesar de eu não dar aula para graduação, mas eu lido com os acadêmicos quando eles estão no estágio. Neurologia é GPS do corpo. Então você tem um caminho para passar uma série de fibras que vão fazer tal função, e isso tem um local de início por onde passa e onde termina. Então com isso, e daí no teu exame, com a queixa do paciente, com os achados do exame, você vai linkando e você já sabe onde é o diagnóstico topográfico. A gente usa esse termo. Exatamente. Claro, e daí depois você vai para o que é a causa, quais que são as possíveis causas, até chegar à doença final. Aí, né? É um trabalho de detetive, como tudo na medicina, mas na neurologia nós somos mais afeitos nas coisas de detetive, né? Existem até alguns autores de neurologia importantes. O Andrew Lees, que é um grande neurologista inglês de distúrbios do movimento, ele mesmo fala também, né? Neurologista tem que gostar de história de detetive, porque faz parte do nosso métier. E seu pai,
a neurologia, a cardiologia são... eu não sei se posso fazer essa comparação, mas o ser humano é muito ligado à razão e à emoção. A gente fala de cérebro com a neurologia, cardiologia, coração, que era a especialidade do seu pai. Como é que foi para ele descobrir? Acho que teve emoção e teve razão envolvida nessa descoberta de que a biologia seria passada na história do filho e a medicina entraria de corpo e alma, ou na verdade o senhor entraria de corpo e alma na medicina. Veja, ele achou bem legal ter passado no vestibular. Ele nunca quis me influenciar para fazer cardio. Inclusive, quando eu decidi fazer outra especialidade, ele disse: você gosta mais de outra coisa, segue o teu caminho, né? Ele já tinha dado meio caminho, né? A medicina já estava mas você tem que fazer pelos seus próprios meios, né? Sim. E até muito engraçado, porque ele dizia: faça vestibular para direito, para você ganhar mais dinheiro, porque com o direito você vai ganhar mais dinheiro do que como médico. Verdade. Hoje em dia eu acho que é verdade, mas nunca gostei da área de humanas assim para fazer. Não. Até prestei vestibular para direito, passei. Trabalhar com humanos, mas não a área de humanos. Exatamente. Né? Que eu acho que até é um misnomer, né? Porque eu acho que na medicina, que é a área da saúde, é bastante área de humanas. Sim. Né? Então, e daí segui na medicina e não me vejo fazendo outra coisa da vida. É incrível. Né? Não se vê fazendo outra coisa que ia falar profissionalmente, mas na vida haja coisa para fazer, hein? Gosta de praticar esportes, histórias em quadrinhos. Hoje o senhor diz que prefere ficar em casa, é um baita de um programão. Já Sim. fez sapateado por 11 anos. Isso, quando eu ainda era criança e adolescente, antes de entrar na faculdade. Dos 7 aos 18 anos. E... É um apaixonado por histórias gregas? Sim, sim. Gosto de literatura no geral, gosto de livros policiais. Então... Você tem que saber jogar com o tempo, né? O teu tempo livre, você tem que ter tempo para estudar, né? Porque no horário que você está trabalhando, você não está estudando, né? Você está trabalhando no dia a dia. A medicina é uma eterna atualização. Exatamente. Né? Hoje em dia, a gente tem notícias literalmente chegando para a gente todo dia. Né? Como eu trabalho num hospital universitário, a gente está num ambiente acadêmico, é muito gratificante, até porque daí a gente tem as nossas reuniões programadas, semanais, e mesmo quando são coisas de outras sub-áreas da neurologia, a gente troca figurinha o tempo inteiro com todos os colegas. Então, a gente está em aprendizado contínuo. Né? Mas no teu horário livre, você tem que se programar para ficar sem fazer nada, só vendo um programa bobo no YouTube, né? Ou só ficar ouvindo música, ou só lendo, ou sair passear, interagir com os amigos, que eu adoro isso, né? Então você tem que se programar, tem horário certo para cada coisa. Qual que é a importância para o cérebro de não fazer nada, doutor? Veja, a gente... Por resto da vida, mas por um período da vida, por um período do tempo da sua vida. Tudo que você está fazendo, você está aprendendo e reaprendendo o tempo inteiro. Né? Mas você tem que consolidar esses conhecimentos. Então tem períodos que você tem que parar e deixar aquilo ser processado até mesmo inconscientemente. Por isso que a gente tem que dormir bem, porque quem consolida o nosso aprendizado é o sono. Então aquele momento que você não está fazendo nada, entre aspas, você está processando as coisas, né, em segundo plano, sem você saber. E quando você está dormindo de forma adequada, tendo um sono reparador, você está consolidando as memórias, os aprendizados. Por isso que uma das coisas que acho que hoje em dia eu não sei se é tão frequente, né? Mas na minha época de faculdade, eu vou passar a noite inteira estudando, tomando café, guaraná. Hoje em dia, né, o pessoal mais jovem tomando a Ritalina para ficar acordado. Teu aprendizado é pior. E daí você, na hora que vai fazer a prova, você vai ter um branco. Tanto que os professores de cursinho dizem: não estudem na véspera do vestibular, que isso não vai te ajudar. Não vai. Ou você aprendeu ou não aprendeu. Em cima da véspera já passou, né? Já passou a tua oportunidade. Mas você dormir bem, para você ter o sono repousador e ter sonhos consolidam a memória, né?
É essa a função de sonhar. Então, é importante, é fundamental. É um apaixonado por super-herói, gosta de ficar em casa, mas além disso também é um colecionador nato. Quantas coleções Dr. Francisco tem? Eu tenho algumas, né? Eu tenho a minha coleção de quadrinhos, que eu tenho inclusive quadrinhos, edições de luxo, edições capa dura grandes, assim, que tem inclusive os extras nas edições, desde o roteiro inicial, criação dos personagens. É para você sentar e estudar aquilo ali. Eu tenho as minhas coleções de algumas de Funkos, né? Relacionados aqueles bonequinhos, né? Relacionados com, né, personagens de quadrinhos. Transformers. Adoro Transformers desde o início. Transformers, a gente tá falando não desse Transformers que todo mundo, ou os mais jovens conhecem, tem aqueles Transformers... Não, eu gosto dos Transformers da geração 1, dos anos 80. 84, 85. É começo, né? Dos desenhos que a geração 1 são os mais legais, assim, em termos de personagens. Esses do Michael Bay eu não gosto deles. E... Desfigurou, né? Ficou meio... Eu já ouvi fãs falando que sempre que tentam melhorar alguma coisa, em algum momento vai piorar. E a história dos filmes não tem muita história, né? É mais explosão e os robôs pulando de um lado para o outro, né? Acabou, né? Você pega os antigos, tinham um enredo, né? Às vezes tinha um erro de continuidade na história, mas tinha um enredo, né? E então teve vários Transformers. E são essas coisas que eu coleciono, né? Viagem também é uma paixão, né? Sim. Uma das viagens inesquecíveis é a Grécia. Foi a Grécia, na verdade. Em 2008, com seus pais. Uma das mais inesquecíveis, das muitas viagens que eu fiz, né? Essa eu até, quando estava conversando com a Camila, numa outra oportunidade, eu falei para ela que foi muito interessante. A gente chegou no hotel, nos instalamos, e no caminho do hotel a gente passou na frente de uma mercearia. Eu disse, eu vou sair comprar umas frutas, daqui a pouco eu volto. E daí eu resolvi andar um pouquinho mais, e a gente estava perto de um dos bairros mais tradicionais de Atenas, que é a Placa, que se chama, que é onde surgiu Atenas, assim, principalmente. E daí eu me embrenhei ali e eu fiquei fascinado, porque no chão da calçada, assim, no chão da rua, o pavimento da rua, que era só a rua de pedestre, tinha pedaço de mármore. Assim, não era uma placa de mármore trabalhado, como tem na frente do Palácio Presidencial. Mas não, eram caquinhos de mármore. Eu fiquei assim, abestalhado. Esse é o termo. E quando eu voltei pro hotel, já tinha dado umas 2h30. E os meus pais, onde é que você estava? 2008 o celular não era smartphone, né? Era celular só de mensagenzinha, né? Mal e mal tirava umas fotos bem michurucas. Eu disse, não, eu estava andando vendo a calçada. Como assim? Daí depois a gente saiu, daí eles entenderam, né? Mas essa foi uma das mais fascinantes. Outra fenomenal foi quando a gente foi as 2 vezes que nós fomos para Istambul. Istambul é maravilhosa. Fenomenal também, assim. Tem várias viagens. Tem lugares para os quais eu não voltaria nunca. Fui, vi e acabou. Fui, vi, não voltei e não voltarei. E não voltarei, né? Agora tem outros que, se vocês me disserem, você quer ir daqui a 2 semanas, a gente te dá a oportunidade, você pode ir? Tô indo. A mala tá pronta já, no porta-malas do carro. Mais ou menos assim. Qual a importância de viajar? Assim, eu não tô nem falando de grandes viagens, tá? Eu tô falando de pequenos trajetos, às vezes de pequenas escapadas para nossa saúde mesmo neurológica, para o nosso cérebro, para nossa qualidade de vida. Você tem que ter uma variedade. Você não pode ser sempre na mesma rotina, fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então você tem que, de vez em quando, quebrar a tua rotina e fazer uma coisa diferente. Isso é importante aí. Isso até no trajeto para casa. Sim. Isso socialmente, inclusive, né? Para tua saúde social, além da saúde mental, além da saúde física. Então você tem que, de vez em quando, sair da rotina. E às vezes você ir para um lugar completamente diferente de onde você está já é o suficiente para você reenergizar e voltar com uma outra vibe, uma outra pegada, né? Eu faz tempo que eu não vou, porque ainda tem que fazer uma reforma
para minha casa da praia, que é aqui no litoral do Paraná. Mas se eu ficar um final de semana lá, eu me reenergizo para 6 meses. Incrível. Eu quero só fique em casa e só vá para o mar. É como aquele restart, né? Exatamente. Você dá um reboot no sistema e você fica lá, ninguém te incomoda, você simplesmente relaxa e daí recomeça. E já que a gente está falando então de sistemas de cabeça, de cérebro, tem muito mito e tem muita verdade quando a gente fala com um neurologista, com um neurocirurgião, sobre a máquina que está aqui dentro da nossa cabeça. Vamos para os mitos e verdades? Vamos lá. Começando com o primeiro aqui, que esse daqui aparece quase também em muitas listas. Quanto maior o cérebro da pessoa, mais inteligente ela é. Mito ou verdade? Isso é mito, né? Até porque tem o seguinte, o cérebro ele é proporcional ao peso corporal. Então, teoricamente, se a pessoa é maior, né, o peso, o corpo inteiro da pessoa, né, vai ter um cérebro mais pesado. Né, mas todo mundo tem mais ou menos a mesma quantidade de neurônios. Né, algo em torno de 82 bilhões a 100 bilhões de neurônios. Né. Não é um número muito fechado assim. Mas, claro, né, tem gente que tem uma capacidade intelectual maior, tem gente que tem uma capacidade intelectual menor. Tem gente que teve alguma lesão e daí perdeu capacidade cognitiva. Então, o tamanho da cabeça da pessoa não quer dizer que ela seja mais inteligente ou não. Bebida alcoólica em excesso pode destruir esses 80 e tantos bilhões de neurônios? Pode e destrói. Né? É verdade, então. É verdade. E é assim, não é só aquele, né, excesso ocasional que é deletério, né? O consumo contínuo é ruim também. Consumir bebida alcoólica diariamente, todo dia, mesmo que sejam pequenas alíquotas, isso é deletério. Mas existe um outro conceito importante que é bom a gente lembrar, principalmente porque é mais novo, né? Que, eu não bebo sempre, mas daí toda vez que sai, não tem uma vez que a pessoa sai e que não, né, dê aquele PT, né? Isso também é bebida em excesso. Isso também é uma forma de etilismo, embora não seja diário. E isso também é deletério. Outro mito ou verdade: o ser humano só usa 10% do cérebro ou da capacidade cerebral dele. Isso eu não sei de onde que veio, porque assim, a gente não tem um número estanque assim em neurologia. É que muito do que a gente tem de circuitaria, tem vários circuitos que a gente tem eles funcionando, mas que eles não são de interação cognitiva. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou conversando aqui com você, eu estou me movimentando. Não é só o fato de eu gesticular. Eu não estou ativamente pensando que eu vou fazer esse movimento com a minha mão. Eu já faço ele no automático. Sim. Isso tudo, eu não estou pensando como eu vou fazer esse movimento. Porque esse movimento já está gravado, planejado e já vai no automático. Quando você pega o carro para dirigir, você sai dirigindo. No início, tem que pensar muito, né? Que você está aprendendo, você tem que pensar onde que você vai ligar o pisca, onde é que você vai desacelerar, acelerar, tudo isso. Depois você faz tudo no automático. Então, muitos dos processos, muitas das redes que a gente usa, neurais, elas funcionam todas no automático sem a gente ter consciência disso. Agora, daí, esse número de 10%, isso aí é meio fictício mesmo. Não tem nenhum... É para vender manchete. É uma lenda urbana, né? E pra gente finalizar, atividade física ajuda o cérebro hoje e muito mais na velhice. Sim. A gente já tem aí vários estudos, já há mais ou menos uns 15 anos, 12 anos, que comprovam que além de você ter estímulo cognitivo, então além de você fazer coisas diferentes, ler coisas diferentes, praticar um hobby, tocar música, jogar um jogo, ler coisas variadas, né? Não é sempre aquela pessoa que lê sempre a mesma coisa, né? Ler coisas diferentes. Além desse estímulo cognitivo, a atividade física também ajuda a parte cognitiva, né? Claro, não impede 100% que alguém vai ter, né, uma doença degenerativa, que vai ter, né, uma demência, seja de Alzheimer ou de outro tipo, mas é uma coisa que você pode usar para tentar diminuir a chance de você ter
aí um déficit cognitivo no futuro. Tá aí, ó, diversos... Bem sano assim, corpo sano, né? Você tem que se manter sempre equilibrado. Basicamente Exatamente. É isso, né? Então a gente vai sair do consultório agora um pouco, voltar a falar dos gostos e hobbies do doutor. Porque eu quero te perguntar, qual que é teu hobby preferido? Meu hobby preferido? Bom, eu tenho vários hobbies, né? Ler, ouvir música. Atualmente eu estou ouvindo um podcast super legal, que é o Noites Gregas. Por coincidência, voltamos à Grécia, né? Que é um podcast que eu descobri alguns meses atrás. Sobre mitologia. E que o narrador, né, o professor Moreno, ele conta como se estivesse fofocando, assim. Então, é muito gostoso de ouvir, seja quando você está no trânsito, indo para algum lugar, ou mesmo quando você está em casa se arrumando para fazer as coisas. Então, e às vezes você vai, ouve um episódio, volta de novo, ou tenta fazer um link de um episódio. Ele já está agora no 51º e tem mais uns outros paralelos. Então, 51 do oficial e da Hora do Oráculo tem mais uns 30 e pouco, 40. Então é um monte de coisa. Mas é bem legal. Que livro está lendo no momento? Ou o seu livro preferido? No momento, eu comecei a ler, na verdade eu só li o prefácio, The Moonstone, que é um livro que é um precursor dos romances policiais, do Wilkie Collins. Tem até um filme, mas eu não consegui achar o filme em nenhum lugar. Nem no YouTube trechos, eu sei que tem esse filme, mas ainda vou achar. Mas é um filme antigão, acho que dos anos 40. Mas é detetive atrás desse filme, não só na neurologia. Exatamente. O livro que eu mais gosto, que eu já li várias vezes, inclusive esse final de semana eu vi o filme dos anos de 1945, e tem uma série da BBC em 3 episódios excelente, que aqui estava disponível na Globoplay, não sei se ainda está, que é da BBC, E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu acho uma história fascinante, assim. Inclusive o filme agora que eu vi esse final de semana, eles deram uma mudadinha em relação ao final do livro, não está tão fidedigno, e na minissérie também eles deram uma mudadinha. O final do livro é mais legal do que... surpresa. O final do livro é mais... tem uma pegada melhor do que as adaptações. Mas eu entendi porque eles fizeram as mudanças, para ficar mais palatável. Banda ou cantor preferido? Várias bandas, né? Eu gosto muito de The Killers, The Cure, Garbage, uma banda indie que eu adoro, né? Gosto muito de Alok, né? Para falar alguém novo aí. Mais agito. Mais agito. Gosto do David Guetta, também falando em DJ, gosto muito dele. Gosto da Shakira, que não tem nada a ver com os outros, mas acho bem legal. Tem um monte de gente boa hoje em dia, né? Dua Lipa, gosto muito do que ela faz. Uma mistura aí de estilo. Exatamente. Seu filme favorito? Meu filme favorito... Olha, eu gosto muito do Silêncio dos Inocentes, né? Acho um filmaço. Gostei muito, não é meu favorito, mas gostei muito de um filme da Jennifer Lopez, que é de policial e de ficção científica, A Cela, um filme dos inícios dos anos 2000, que é bem legal, meio cyberpunk, assim. Os Transformers tem um filme de longa-metragem de animação de 1986, que é maravilhoso, que tem a jornada do herói inteira ali com os personagens, é muito legal. E Charada, um filmaço com a Audrey Hepburn, também policial, muito bom. Chinatown. Né? Alguns dos filmes aí. Muitas dicas aí para você seguir, então, do que o Dr. Francisco gosta. E pra gente encerrar, pelo menos esse bate-bola aqui. Já? Se a gente fosse brindar esse nosso papo, essa nossa conversa hoje, o seu drink, sua bebida favorita? Eu gosto de 2 bebidas muito: Negroni e Bloody Mary, mas particularmente Bloody Mary que eu mesmo preparo. Que tem de especial? É o jeito que eu sei fazer. É o meu jeito. Então tem que ser convidado pelo doutor para você experimentar o Bloody Mary dele. E quem quer te encontrar, doutor? Instagram, como é que faz? Então, eu tenho o meu consultório particular, né, que é aqui no centro da cidade, na Visconde do Rio Branco, 1630. E eu tenho o Instagram como dr.francisco.germiniani.
né, que é o meu Instagram profissional aí. Então tá aí, fácil de encontrar o doutor. Quero te agradecer por esse nosso bate-papo aqui. Até a próxima. Eu que agradeço pelo convite. E você fica sempre ligado aqui conosco, porque sempre tem novo episódio saindo do forno para você. Tchau, tchau. Até a próxima.